dia, meus queridos alunos. Hoje, retomando as funções orgânicas oxigenadas, nós iremos falar a respeito de uma importante função orgânica oxigenada, que são os fenóis. Na aula anterior, nós falamos sobre os álcoois, que também é uma função oxigenada, ou seja, é uma função orgânica que apresenta átomo de carbono, de oxigênio, perdão, e se caracteriza pela presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, uma ligação da hidroxila com o carbono que só faz ligações simples. Pois bem, hoje nós iremos falar de uma segunda função que também tem uma hidroxila, só que essa hidroxila ela ocupa uma posição diferente na cadeia carbônica. Vamos fazer a leitura desses fenóis, da definição de fenol. O texto diz o seguinte, que os fenóis são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila, que a gente já conhece, o grupo OH, hidrogênio ligado com oxigênio. Esse grupo aqui é chamado de hidroxila ou oxidrila, mas normalmente mais conhecido como hidroxila, ligado diretamente a um átomo de carbono do anel aromático ou anel benzênico. Nós também já sabemos o que é o anel aromático, o que é o anel benzênico, mas não custa nada a gente retomar essa definição. O que é o anel aromático e o anel benzênico? É uma estrutura fechada formada de 6 carbonos, como está aqui, 6 carbonos que apresentam ligações duplas e ligações simples alternadas entre esses carbonos. De maneira genérica, eu tenho essa representação aqui. Então, vamos explorar a ilustração. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Você tem ligação dupla e ligação tripla. Dupla e tripla se alternando. Essas ligações duplas e simples, ligação duplas e simples se alternando, elas podem ocupar qualquer posição dentro do anel, desde que elas estejam alternadas. E você percebe um pouco aqui embaixo o grupo OH, que é a hidroxila, ligado diretamente a um dos carbonos do anel aromático. Essa é a condição básica para eu dizer se a substância pertence ao grupo dos fenóis. Então, os fenóis necessariamente só irão ser classificados, um composto só vai ser classificado como fenol se houver uma ligação do grupo OH diretamente a pelo menos um dos carbonos do anel aromático. Aqui eu trago um exemplo. O anel aromático eu também posso representar dessa maneira. A gente sabe que essa maneira de representação do anel aromático com 6 carbonos, claro, e com esse ciclo no meio, vale lembrar aos estudantes, isso aqui não é um átomo de oxigênio, não. Esse ciclo, já expliquei nos vídeos anteriores, quando eu falei de hidrocarboneto aromático, significa o quê? Que essas ligações duplas, elas estão em constante movimento, não cessa esse movimento. Elas não ocupam posições fixas. Portanto, o ciclo sugere a representação do deslocamento dessa ligação π, que a gente sabe na ligação dupla tem uma sigma e uma π. E os estudos instrumentais demonstram que essa ligação π ela está se deslocando ao longo do anel. Portanto, ela não fica numa posição fixa. Para representar esse deslocamento, a gente usa um ciclo que é o símbolo do infinito, né? do movimento constante. Então, você vê que aqui ele apresenta o que nós precisamos para dizer se essa substância é um fenol ou não. Temos aqui o grupo OH, que é a hidroxila, ligado diretamente a um carbono do anel aromático. Existe essa ramificação aqui, que é a isopropil, existe esse outro grupamento aqui, mas quero mostrar para vocês aqui no momento, o objetivo é que você entenda que os fenóis são caracterizados pela presença da hidroxila ligada diretamente a um carbono do anel benzênico. Diferente dos álcools, que são representados, que são indicados pela presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Logo aqui isso não caberia. Esse carbono aqui ele não é um carbono saturado, ele é um carbono insaturado porque ele apresenta ligação dupla. Em qualquer carbono do anel que a hidroxila for ficar, ela vai estar ligada a um carbono que tem ligação dupla. Essa substância aqui, gente, é uma substância extraída do cravo da Índia. Os fenóis eles estão presentes em muitas plantas sobre
um nome genérico de taninos. Os taninos são substâncias naturais extraídas de planta que são classificadas dentro do grupo dos fenóis. Eles têm uma série de aplicações. Eles são utilizados pela planta para competir com outras espécies, para impedir que os animais herbívoros devorem suas folhas, e também tem aplicações na farmacêutica, dentro da agropecuária, porque os taninos, que são compostos fenólicos, eles têm poder germicida, eles têm poder cicatrizante e eles podem ser facilmente percebidos em algumas frutas, como por exemplo, quando você come uma banana que ela não está bem madura, que você sente aquele trava a sua língua, é devido à presença desses taninos, que são substâncias produzidas naturalmente pela planta, também como um mecanismo de defesa delas. Dá para a gente comprovar e extrair esses taninos das plantas e fazer testes químicos comprovando a sua presença. Posso até fazer um vídeo depois mostrando esse experimento com algumas plantas aqui do Cerrado, mas no momento eu quero demonstrar para vocês, trabalhar nessa aula a definição de fenol e a nomenclatura dos fenóis, que a gente vai ver aqui na página seguinte. Então, trouxe aqui uma informação bem interessante, diz que o fenol mais simples é chamado fenol ou benzenol. De acordo com a IUPAC, ele é o composto que tem só um grupo hidroxila ligado ao anel benzênico, que esse grupo aqui a gente chama de hidrox, né? E o anel é o benzeno, então fica hidrox, benzeno. De maneira coloquial, a gente chama também de ácido fênico, devido fênico deriva de fenol. Como é que a gente faz a nomenclatura dos fenóis? Primeiro, a gente tem que entender que no fenol, o anel benzênico é a cadeia principal. E a gente precisa numerar os carbonos do anel para que a gente possa saber a posição da hidroxila e de demais ramificações que possam estar presentes nesse anel. Nesses exemplos que eu mostrei para vocês, só tem uma ramificação, mas poderia ter 2, 3, até 5, porque você tem ainda espaços para que elas possam estar. Pois bem, mas a regra é bem clara. Na hora de você fazer a nomenclatura dos fenóis, você tem que começar a numeração dos carbonos pelo carbono que tem hidroxila. Esse carbono aqui vai ser sempre o carbono 1. Aí você vai prosseguir a numeração de forma que os carbonos que têm ramificações, como é o caso desse aqui, fiquem com os menores números possíveis. Porque eu poderia fazer a numeração no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então aqui, se eu optasse por esse sentido, esse seria o carbono 6, mas optando por esse sentido, ele é o carbono 2. Então eu tenho que optar pelo sentido de numeração que vai dar aos carbonos que têm a ramificação os menores números possíveis, sempre começando a numeração do carbono que tem hidroxila. Feito isso, você vem dar o nome. Então a ramificação que você tem aqui só é essa, certo? Ela está no carbono 2, então fica a posição dela e o nome dela, 2-metil. Aí vem benzene, que é o nome da cadeia principal aqui. E depois da palavra benzene, que é você coloca a posição da hidroxila, que é no carbono 1, e finaliza com ol. Fica 2-metil benzene 1-ol. Mas a alternativa mais comum para o nome deles é você fazer o que eu disse, a numeração, e colocar eles na ordem de numeração. O grupo H, na hora de dar o nome, embora seja hidroxila, aqui ele é chamado de hidrox, e está no carbono 1, fica 1-hidrox, e hífen, a posição da outra ramificação, 2-metil, que é metil no carbono 2, e finaliza sempre com a terminação do nome da cadeia principal, que é o benzeno. Assim, essa é a nomenclatura que eu indico, mas você pode encontrar tanto da primeira forma como da segunda, sendo que a segunda é mais comum. Aqui no segundo exemplo, numerei começando do carbono da hidroxila, segui o mesmo sentido, encontrei aqui ramificação no carbono 3, né? Como é que ficou o nome?
hidróxido no carbono 1, 1 hidróxido, metil no carbono 3, 3 metil, e o nome da cadeia principal, benzeno. A mesma coisa no terceiro exemplo. Numerei a cadeia começando do carbono da hidroxila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, tanto faz eu numerar nesse sentido ou nesse, que o carbono da hidroxila ficaria o carbono 4. Mas como é que ficou o nome? Grupo hidróxido no carbono 1, 1 hidróxido, ramificação no carbono 4, 4 metil, e o nome da cadeia principal, benzeno. Se houvesse outras ramificações nos outros carbonos, eles apareceriam o nome deles aqui também. Só bastaria você colocar a posição deles e o nome da ramificação, sempre finalizando com a palavra benzeno. Então, retomando, gente, o que nós vimos hoje nesse vídeo foi a definição de fenol. Voltando a dizer que os fenóis são compostos orgânicos que se caracterizam pela presença do grupo hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente a um dos carbonos do anel aromático. Se não tem essa condição, não posso dizer que é fenol. Vimos também que eles estão presentes em diversas plantas. Aqui do nosso cerrado, então, é muito comum. E esses compostos têm diversas aplicações na agricultura, na farmacêutica, na química, enfim, numa série de ramos da ciência. E também finalizamos fazendo mostrando como é que se escreve a nomenclatura deles. Mas vejam que eu estou dando um enfoque no reconhecimento da função. Por quê? Porque daqui a algum tempo, quando a gente vê várias funções orgânicas, você precisa olhar para uma estrutura orgânica e dizer se ela é um fenol, se ela é um álcool, ou qualquer outra das demais funções que nós iremos conhecer, baseado em quê? Baseando no grupo funcional, naquele grupo de átomo que vai definir a que função orgânica pertence o composto. Então, os álcools e os fenóis são duas funções que normalmente os alunos confundem na hora de dizer. Por quê? Porque os dois têm grupo hidroxila, mas a hidroxila do álcool está ligada a um carbono saturado, e a hidroxila dos fenóis está ligada diretamente a um carbono do anel aromático, certo? Então a gente encerra o vídeo por aqui. Vamos dar sequência com os vídeos seguintes aí, falando ainda de funções oxigenadas, né? Que nesse grupo estão álcools, fenóis, aldeídos, cetonas, éteres, ésteres, e assim a gente vai conhecer cada uma delas. Espero que eu tenha sido claro, objetivo, e que vocês tenham uma compreensão do conteúdo. Até a próxima.